Cruz. É isso mesmo, Inara. Aqui na Rádio Trianon, AM 740. Todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas, o programa repleto de dicas e cheio de novidades. O programa com informações mais atuais que envolvem o empreendedorismo. Reportagens e entrevistas ao vivo com empresários de destaque que compartilharão suas experiências e como superaram os seus desafios. Rodada empreendedora. Vai ficar tudo dentro da sala do pé. Mas uma vez por mês. Mas eu faço uma tabelinha, que é um clube de esporte, na hora do almoço. Ele fica no Facebook, vai tudo de... Então, sabe a minha grande curiosidade do jornalismo? É a volta do Jornal do Brasil. Sabe quem é que vai tomar conta da redação? Porque o jornal vai voltar sem impresso. Vai voltar mesmo. O pessoal não fez, e nós já estamos começando. Esse empresário, ele é um cara. Quem? O Tanuri? Não, Tanuri não, é o cara de Minas. O cara de Minas fora. Ele arrendou por 30 anos. Ele já teve jornal em Juiz de Fora. E ele tem mania de resgatar coisas antigas. Ele comprou Balaboa e comprou a Ferretina no restaurante. Todas as antigas que estavam caindo. Professores de educação Ele quer ser jornal na banca, impresso, por exemplo, né? Agora eu quero saber com a equipe, né? Dependendo da equipe, a gente já vai para que lado ele vai. Prestação de serviços. Espalhe, divulgue. Pode ir, Cléo. Comecei no Jornal do Brasil. O melhor, maravilhoso, Tem lugar. Aqui, 16 anos. Prevent Center. Pode ir. Plano de saúde especialista em pessoas. Você vai estar embora? Informe-se 0800 77 22 Não, porque o programa é o 5. 77 Aí sou eu sozinho, então eu estou lá no centro. /7. Você sozinho também. Não, mas ele foi mais difícil. Peraí. 650. Rádio Trianon, Brasil. 740 quilômetros. Centenas e agora vai ser a vida, né? Não nasceu nenhuma. 5 horas e 3 minutos. Na sexta-feira, transmitia em sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Leandro. São 5 horas e 3 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto. Com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Kéter na produção, Cléo na mesa de som, no comando da nossa nave-mãe, e Albino Casso na nossa direção de sempre. Bom, antes de apresentar a vocês, quem está no Facebook já viu, mas o pessoal do rádio ainda não viu, nós vamos começar hoje, antes de apresentar o nosso convidado, começar com uma edição especial do nosso Momento Musical. Então, nós vamos começar com Tim Maia, em homenagem ao nosso grande entrevistado de hoje. Pois a torcida dele acredita comigo. Toda a torcida cantará esta canção. La 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 la. Campeões desse 16 e 22. La la la. Das nobres la la la. Campeões com a pelota nos pés, fabricamos aos montes aos pés. Nós ainda queremos muito mais. América Unida vencerá.
torcer, tem que torcer até morrer. Pois a torcida dele é feita assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é onde nosso praça, em nosso dia e comemoração, toda a torcida cantará esta canção. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Quem não percebeu já deve ter percebido, o nosso pessoal do rádio, o pessoal do Face já percebeu. Contamos hoje com a presença que nos honra, nos dá um orgulho muito grande, de José Trajano. Quer dizer, é difícil descrever o que é José Trajano. Trajano é escritor, José Trajano é jornalista, é diretor de redações, é um combatente pela democracia, é uma pessoa que sempre esteve do lado das causas progressistas nesse país. E hoje tem um dos programas, vamos dizer assim, blog, programa, na internet ele não sabe nunca definir direito, tem uma coisa na internet, É isso mesmo. o Ultrajano, que é um dos maiores sucessos de público e de crítica, pelo menos daquela crítica interessada realmente em fazer uma coisa construtiva desse país. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Zé. E boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a você, Ricardo, Alberto. Estou vendo meu grande amigo Albino Castro Filho, com quem trabalhei e convivi muito tempo. Só quero fazer um registro aqui, que vocês ouviram o hino do América, do Lamartine Babo, que é o hino mais bonito de todos, apesar de ser um plágio descarado, porque o Lamartine teve pouco tempo para compor todos os hinos, e compôs todos eles. Um só tem parceria, que é o hino do Fluminense, que é com o maestro, se não me engano, Lírio Panicari, algo assim. Mas o do América, ele pegou um musical americano, uma música de filme, que aparece Debbie Reynolds, do Remador, de Oxford, sei lá o quê, e botou essa letra, mas ficou lindo. Não, na voz do Tim Maia. Na voz do Tim Maia, então, eu fui vizinho do Tim Maia, vizinho do Mário Reis, grande cantor, todos moraram na rua Afonso Pena, porque eu sou tijucano, e o tijucano se orgulha de ser tijucano. É um orgulho tanto, não é mole, não. Então, claro que o Zé Trajano não poderia deixar a sua marca, inclusive no Boa Tarde. O Zé Trajano tem mania de ser do contra. Ele tem mania de ser contra em tudo. E sempre é do contra, geralmente ele é a favor do lado certo. Então, mesmo o hino do time dele, do Ameriquinha, de uma homenagem que ele fez uma correria aqui. Fomos lá, não sei o quê, falou, porra, conseguimos, ele vai ficar contente, não sei o quê. Quem ainda vem aqui e mete o pau no hino do time dele? Não, Zé Trajano! Eu só tenho uma informação, passei uma informação, mas eu adoro o hino. Eu canto esse hino desde menino, eu fui aquele menino criado na sede do América, na Campos Salles. Então, sei esse hino de cor e salteado, já cantei milhares de vezes na minha vida. Ricardo, vamos pôr o hino do Flamengo aí. Não. É isso, né? Exato. Olha o hino dos Estados Unidos da América. América por América, entendeu? Vamos. Bom, Flávia Rochamelo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. E aí, você continua de folga aí? Como é que está a semana? Tem alguma novidade aí em Brasília hoje? A gente sempre começa assim, viu, Zóia? A gente chama Brasília para muda tudo toda hora. Brasília é sempre movimentado. Hoje foram publicadas 2 medidas provisórias do ajuste fiscal. Uma delas é aquela que afeta o servidor público. Suspende o reajuste que já estava combinado, né, adia para 2019 os reajustes, e ainda por cima aumenta a contribuição previdenciária. O servidor público, como ele aposenta com 100% do salário, ele tem 11% de todo o salário como contribuição previdenciária. Para quem ganha R$5.000 agora, vai aumentar para 14%, ou seja, vai aumentar 3 pontos percentuais. A contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária do servidor público. Certo. Né? E ele pega todo o salário. Então, com essa medida, o governo espera arrecadar R$2,2 bilhões no ano que vem. E também alterou uma tributação sobre investimentos fechados. E o objetivo desse aumento de impostos é arrecadar R$12 bilhões. Bem, como Brasília nunca para, a gente também tem STF. O Gilmar Mendes suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal no Mato Grosso. Na semana passada, o Sérgio Cabral tinha tido uma discussão com o juiz Marcelo Bretas, e o juiz decidiu que o
Cabral deveria ser transferido para um presídio federal. Mas presídio de segurança máxima, bem entendido, onde a pessoa fica 22 horas dentro da cela e tem direito a 2 horas para tomar sol e fazer o resto. Não tem contato com família. Visita só uma vez por mês, né? E o Gilmar Mendes falou que mencionar família não é ameaça. E por isso o Cabral não deve ser transferido. Então, o Cabral vai continuar no Rio de Janeiro. Tá? E, já que a gente estava falando de Rio, tem mais uma. Não sei se vocês viram hoje, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, ele começou uma crise institucional com o Rio de Janeiro. Ele, hoje, numa entrevista, falou que os comandantes da PM do Rio são escolhidos por deputados estaduais e por criminosos. E que aquele assassinato semana passada, do comandante lá do Meia, ele tem certeza que foi um acerto de contas. O governador Pezão ficou muito bravo e disse que essa declaração é desagregadora e que não negocia com o crime. Então, a gente tem mais uma crise aí. Na hora que você precisa de espaço, de conversa entre o governo federal e o governo estadual, o ministro da Justiça, que quase não fala uma bobagem dessa. Bom, enfim, e no caso, o Milhar Mendes, a gente chama de Milhar Mendes aqui, viu, Zé? Porque ele é sorteado para tudo, quando o Gilmar Mendes, ele é sorteado. Mas nesse caso, eu vi que ele é o responsável por todas as causas que envolvem questões relativas à Lava Jato, no âmbito criminal e tudo mais, então ele não foi sorteado, ele já é o juiz cativo aí desse caso, o nosso querido Milhar, e que no caso eu acho que tomou uma medida certa, porque não tem nada a ver. É difícil falar isso, mas eu concordo com o Zé. Por incrível que pareça. Aliás, Zé Trajano concordando. E eu chego a conclusão, com o Gilmar, é difícil. Eu chego à conclusão, tirando essas celebridades aí do Supremo, nós temos no Brasil 2 juízes e um delegado. Você pega o noticiário. É o Moro e esse Bretas, agora, que é o Moro do Rio de Janeiro. Que não tem nada a ver, espero, com o grande Geraldo Bretas, aquele velho comentarista. Daqui. Da Dileia Marcos, Geraldo Bretas. E o delegado Nico, aqui em São Paulo. Qualquer coisa está o delegado Nico. Que tem agora até uma pizzaria agora. Tem a pasta de Nico e pasta. É que o Cabral tá preso, né? Aí, assim, o juiz se sentia ameaçado e mandar o cara para o Mato Grosso, assim. Eu vi a discussão, eu vi. O Cabral falou, a sua família, inclusive, tem bijuteria, trabalha no ramo e tal. Ele ficou ofendido e se sentiu ameaçado. Nós estamos vivendo a ditadura do judiciário, eles fazem pinto e embola o que eles querem. Agora, eu não concordo com o comentário feito por nossa amiga de Brasília, nossa repórter, dizendo que ele falou uma besteira, o ministro da Justiça. Outra coisa. A morte desse comandante lá do Meia, com 18 tiros, não pode ter sido por assalto. Ninguém leva 18 tiros. Se não for uma queima de arquivo, se não foi apagar o cara. E o conluio entre a PM e os traficantes, eu acredito que haja sim. E com a participação de alguns deputados que são milicianos ou ligados à PM, a traficantes. Então, a coisa não é... O ministro da Justiça é uma besta quadrada. Mas, nesse momento, o que ele falou tem um fundo de razão. Não, ele falou, inclusive, porque... Isso é uma verdade, eu concordo plenamente com você. Ele tem até um filme famoso lá do Wagner Moura, como chama lá? Tropa de Elite. O Tropa de Elite, que mostra aí o Tropa de Elite 1 e 2, claro. que mostra o conluio aberto entre deputado, governador, vice-governador, PM, traficante, cara cobrando caixinha. Você leva 18 tiros. Então, o cara leva 18. É impressionante. E outra coisa, num carro também, um carro esquisito, que não era um carro identificado como carro da Polícia Militar ou de autoridade. Era uma chapa fria. Uma chapa fria. Para proteger o sujeito. Agora, bem a propósito, Zé, a gente sempre discute assuntos do dia. Ontem a gente ficou um longo tempo discutindo a pesquisa, a última pesquisa do IBOP, que continua desaparecido dos jornais. Hoje ficou lá embaixo. E ninguém sabe quem comentou também. Foi a Rede Globo. Foi a Rede Globo. Foi a Rede Globo. Mas saiu uma outra pesquisa hoje. Saiu mais uma pesquisa hoje, que não é do IBOP, né? O Poder 360. Poder 360. Que diz que mantém o Lula folgado, o Bolsonaro em segundo, mas ela aponta uma certa novidade, o crescimento do Ciro. O Ciro, né? Nessa pesquisa. Mesmo com a presença do Lula, porque no Ibope o Ciro sobe quando o Lula não está entre os Sem possíveis o candidatos. O Ciro sobe mais ainda, mas ele está ali meio
no pescoço da Marina, nessa pesquisa. Mas o que eu queria falar é sobre mais um escândalo que aconteceu ontem. Mais um escândalo. Aliás, nesse momento, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, coordenados pelo Guilherme Boulos, está fazendo uma marcha de mais de 20 quilômetros, saindo de São Bernardo do Campo, do maior acampamento de sem-teto no Brasil, com 8.000 famílias, em direção ao Palácio dos Bandeirantes, para exigir moradia, exigir a desapropriação daquele terreno e exigir, enfim, que os caras tenham um lugar mínimo para morar. Ontem Ricardo, havia o show... Só lembrando assim, que o SPTV de hoje terminou, na hora de subir crédito, nós vamos terminar aí com uma imagem de uma manifestação que está tendo agora na rodovia. Tal. Não falou que era sem teto, não falou que tinha ocupação, não falou nada. Parecia assim que era uma marcha ali de alguém. Assim, uns malucos ali, é uma pessoa... Mas eu queria falar do escândalo de ontem. Bom, os sem teto convidaram o Caetano Veloso para fazer um show de solidariedade à manifestação, de solidariedade ao acampamento, o Povo Sem Medo. Tudo organizado, cartaz, divulgado pela internet, redes sociais, prefeitura sabia, polícia sabia, há muito tempo sabia. Há poucas horas do show começou o cerco. Começou um cerco. Me lembrava aqueles shows que a gente fazia na universidade, na época da ditadura, quando, de repente, a gente tentava levar o João Bosco, o Milton Nascimento, o Gil, e começava uma movimentação. Começou a movimentação, impediram o equipamento de som de chegar até lá. Eis que, de repente, aparece uma ordem de uma juíza, de uma promotora e de uma juíza, proibindo o show do Caetano Veloso. Sob um argumento, nenhum argumento. Aliás, o argumento que mais me espantou, deixa eu achar aqui, eu li aqui no artigo da Folha de São Paulo, e que dá bem a ideia do que aconteceu, e eu queria que o Zé Trajano comentasse para mim. O argumento da promotora Regina Célia Damasceno disse o seguinte: a liderança do Movimento Sem Teto levaria a figura pública para realizar show artístico de modo a promover, fortalecer e incentivar a permanência do sem teto. Ou seja, claramente, uma decisão política. Claro. Foi uma decisão política. E o Caetano disse que nunca, na vida dele, nem durante a ditadura, tirando o período que ele foi presídio, fez London, não sei o quê, ele foi impedido de fazer um show. Não, ele fala, depois da democratização, ele nunca foi impedido de fazer. Pela primeira vez, o Caetano Veloso é impedido de fazer um show, e justo no acampamento do sem teto, em cima de uma decisão política. E o Zé vai falar da juíza aí, que tem informações bastante curiosas sobre essa juíza. Eu li, vi, inclusive, ela reproduziu o tijolaço, reproduziu, lá do Fernando Brito, reproduziu um jornal da época, que essa juíza foi afastada. Ela era juíza em Mauá, no município de Mauá, acusada de ter participado de um grupo ligado ao PCC, que se utilizava de postos de gasolina para fazer para esquentar dinheiro. Para esquentar dinheiro. Quer dizer, boa gente, a juíza. É um escândalo isso, é uma vergonha. Já sabia desse show. Engraçado é que a justiça é célere para impedir o show e morosa para cobrar o IPTU atrasado de R$500 mil da empresa que é dona do terreno. Não, e hoje de manhã eu acordei às 6 horas da manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu fui abrir a porta do meu apartamento, fui lá no Capacho pegar a Folha de São Paulo, achando que a matéria estava na primeira página, proibiu o show. Não faz, né? Pegar o Capacho ou a Folha? Eu fiz quando eu pego errado, pego o Capacho, deixa a Folha lá. Mas aí eu tinha certeza que estava na primeira página. Eu falei assim, não, eu proibi um show de Caetano Veloso. Aí estava lá no cotidiano, no caderno cotidiano, sem foto, um texto técnico, assim, tipo assim, proibiu e tal. Não, e no cotidiano. Coisa normal. Mas olha só, nós tivemos 2 acontecimentos. Aqui em cima da necrologia. Não tem uma foto. Mais um pouco colocava na necrologia. Em cima da necrologia. Sabe o que me dá a impressão? Que na redação fala assim, olha, arranja um canto para pôr essa notícia aí, para não encher o saco. Peraí, vamos fazer uma outra pergunta. Sociais amanhã, todo mundo aqui. E não foi em cima do fechamento, porque isso aconteceu 8 horas da noite. Peraí, nós estamos falando do show do Caetano Veloso, num terreno onde estão 8.000 famílias. Isso é um baita do acontecimento, não é? E o Lula em Belo Horizonte, você viu algum jornal? Não, nem. Nada.
Eles esconderam o Ibope, estão escondendo o Lula, escondendo Caravana, escondendo Ibope, escondendo o Caetano proibido. Dois acontecimentos importantes que foram apagados, escondidos pela imprensa. Assim, que não deve estar fácil trabalhar numa redação em que, assim, qual que é a sua função? Esconder notícia. Você dá algumas, mas outras você esconde. E esconde por determinação do nós que já dono, vivemos em redações, eu fico me perguntando, que sempre foi meio assim. Pior que o patrão é o prepósito do patrão. É aquele jornalista que se arbora e ele que dá o passo à frente. Intérprete do que está pensando. Exatamente. O que será que o dono ia mais fazer? Mais realista que o rei, né? Mais realista que o rei. E ele que executa muitas coisas, o dono nem sabe o que está acontecendo na redação. Uma coisa muito importante, a corte, então o dono sabe. Mas no dia a dia, nessa frição do dia a dia, esse tipo de esconderijo, de esconder as coisas, parte das chefias de redação. Vários editores. Não, e se o dono reclamar, fala assim, cadê o show do Caetano? Vocês não deram... Amanhã sai um pôster do Caetano na Folha, entendeu? Daí o Caetano, que deu uma enorme entrevista à Folha, no fim de semana, com o Marcos Alves. Logo o Caetano que foi personagem da Folha no fim de semana. Agora eu queria saber o seguinte, Zé. Você que é um cara que acompanha cenário político, cena política, um cara muito antenado, enfim, você é uma das cabeças mais brilhantes e ecléticas do país. Sobretudo brilhante e sobretudo eclético, os dois. Olha que elogio. Eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo esse cenário eleitoral, como é que você está vendo esse cenário político, porque nós estamos na seguinte situação. Nós temos um presidente caindo pelas tabelas das pesquisas, quer dizer, já caiu, não tem mais, ele só tem um fundo falso agora no fundo dele, porque já está com 100% de aprovação. Está caindo pelas tabelas também, a saúde dele está meio trôpega, né, pelo que a gente está vendo. Soube-se, inclusive, que ele já operou a próstata em 1970, em 70, não, há 7 anos. A saúde dele não está das melhores. Nós temos um Congresso absolutamente na contramão de tudo que a população tem dito, pelo menos nas pesquisas. Nós temos o Judiciário, que é essa bagunça, que tem até o PCC agora mandando no Judiciário, pelo menos na região do Mauá, para impedir show do Caetano Veloso. Legislativo, Executivo, Judiciário, nessa bagunça toda. A mídia hegemônica fazendo esse papel abjeto de esconder, por exemplo, como você disse, a caravana do Lula. Em qualquer país do mundo, o presidente que teve mais popularidade na história do país... Que é o primeiro nas pesquisas. Que é o primeiro. Qualquer coisa que ele faça... Deveria ter um acompanhamento diário. Você teria, na redação, aquele que chama de carrapato. Carrapato, que é aquele repórter que gruda gruda em alguém. Exatamente. Nos Estados Unidos, os caras, até hoje, estão falando do George Bush pai. Você entendeu? Porque foi ex-presidente, os caras vão lá, sabe o que o cara está fazendo. No Brasil, não. No Brasil, isso aqui não é notícia nesse jornal. Como é que você está vendo? Nós vamos ter que esperar até a eleição de 2018, carregar esse karma do Temer até 2018. Existe alguma saída? Existe alguma coisa que possa antecipar? O que você acha disso? E todo mundo que passa aqui, a gente pergunta, você acha que vai ter eleição em 2018? Você sabe que dá dó, voltando um pouco à conversa, um pouquinho atrás, das redações, os editoriais do Estadão. Tem um editorial hoje que fala que o Temer é um presidente muito melhor do que os presidentes atrás dele, que vieram antes, porque ele sabe negociar com o Congresso e não compra ninguém no Congresso. Isso é uma finte, sabe? É uma finte esse editorial de hoje do Estadão, que já vem fazendo editoriais inacreditáveis. Inacreditáveis. Vislumbrar 2018 não dá para... Nunca houve isso na história do Brasil. Pelo menos que eu acompanho. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que vai ter eleição. Mas a gente não sabe qual é o cenário. Bom, para começar, o Lula vai ser candidato, vai poder ser candidato ou não? Tem uma eleição com o Lula, é uma coisa. Essa pergunta é chave. É o líder nas pesquisas, é o ex-presidente mais querido, tem tudo para ganhar a eleição, principalmente do primeiro turno, de lavada, não é isso? Sem o Lula, como será? Qual o cenário que vai se apresentar? O Ciro vai herdar os votos do Lula, mesmo metendo pau no Lula e no PT o tempo inteiro? Não é? O Haddad tem fôlego para ser candidato? Então, tem uma série de perguntas que a gente vem se fazendo. E tem uma coisa muito pior do que isso. A gente só fala na eleição presidencial de 2018. E é o tipo de eleição pior que existe. É a eleição que você renova o Congresso, renova a Câmara de Deputados, o Senado, elege o governador, os deputados estaduais. Quer dizer, é uma eleição muito complexa, muito complicada. E a gente corre o risco de encher de canalhas nas assembleias, na Câmara de Deputados, no Senado, nos governos de Estado.
além do fato de ter campanha e eleição para presidente da República. Então, o cenário pode ser muito pior do que a gente imagina. Já imaginou você ter um... Bom, nem vou falar, porque aí Não, sabe o que eu penso sempre? Esquece o nome. Eu já imaginei. Deixa para lá. Eu sempre penso no cenário de 2019. Porque assim, você fala assim, o Lula ganhou, como é que vai ser o dia 1º de janeiro? Como é que ele vai sair na capa da Veja? De terno e gravata ou derretendo, assim, com a manchete, assim, é o fim do mundo, acabou o Brasil? Não, e você não imagina, o que o vai Lula acontecer? candidato. Vamos fazer o cenário do Lula candidato. Se o Lula não candidato oficial ainda, existe essa... Ou escondem, ou quando aparece o nome do Lula, é um tiroteio absurdo, você imagina o que a imprensa não vai fazer com o Lula sendo candidato. Você lembra do site da Veja, que pôs lá, se o mesmo candidato continua em primeiro lugar? O nome do Lula. Não, eu nem sei o que eles... Porque eles já devassaram tanto a vida do Lula, eles já devassaram tudo. O que eles fizeram com o filho dele, outro dia, aqui em São Paulo, negócio de tráfico de drogas e armas em grande quantidade. Absurdo. Aquele absurdo completo. Inclusive, você deu a declaração no Twitter, aí foi manchete 247, tudo quanto é lugar, não sei o quê. Eles já devassaram tudo. Daqui a pouco eles vão acusar o Lula de ter 10 dedos, está escondendo um. Você sabe que a direita brava, perversa, ela costuma perseguir certos personagens importantes da história do Brasil e não encontram nada. Eu fui brisolista durante muito tempo. Ninguém foi tão perseguido pela ditadura como o Leonel de Moura Brizola. Não acharam nada. E falaram que aquela fazenda que ele tinha no Uruguai era um latifúndio. Olha, latifúndio do Uruguai, só se você fosse dono do Uruguai inteiro. Isso. Não, se você pegar os jornais da época... do Brizola, se você pegar os jornais e revistas da época, a causa da violência no Rio de Janeiro era só o Brizola. Só o Brizola. O Brizola já desapareceu há 20 anos e a violência continua lá. Já, foi ele que criou o bicho, foi ele que criou o tráfico, foi ele que não sei o quê. Só porque ele não permitia, não gostava, não admitia que a polícia entrasse com o pé na porta de quem mora na favela. Porque quem mora na favela tem dignidade. E hoje em dia, você sabe muito bem o que acontece quando a polícia, até o exército, chega... Não, eles queriam mandado coletivo, lembra? Mandaram coletivo, não precisa ter mandado individual, mandaram coletivo para entrar em qualquer casa. Pode entrar, pitar, arrebentar... Não, e até hoje, aliás, a gente não sabe onde está o Amarildo, né? O Amarildo não apareceu até hoje, né? Acharam até o Maldonado na Argentina. Mas o Amarildo continua morto. Só falando um pouquinho mais da minha cidade, que a gente falou de passagem aí, desse conluio que pode haver, de deputados estaduais ligados a comandantes da PM, ao tráfico e tal. Eu fui agora comemorar meus 71 anos lá no Rio, como eu sempre faço, no meu bairro querido da Tijuca. Foi esse ano? Foi agora, em outubro. Eu faço aniversário dia 21 de outubro. E notei uma grande preocupação das pessoas com a violência mesmo. A coisa está pesada. É isso que a gente queria. Eu sempre pergunto o pessoal do Rio que fala, como é que está o clima lá no Rio? Claro. Porque sempre teve violência, aquela caricatura de que o Rio é violento, São Paulo também é violento, mas hoje parece que também é desgovernado, né? Exatamente. Você não sente que há um governo. Não há um governo. Quer dizer, antes era o Dornelles, que era aquela múmia, né, que ficou... Fala assim. Não, coitadinho. Aí o Dornelles, que era o vice, o Pezão reassumiu. Então é um governo que não se dá o respeito, as pessoas não confiam. O Estado entrega as baratas, falido. A prefeitura ganhou o Crivella, que é um negócio absurdo. Ele é contra o carnaval, ele é contra praia, ele é contra tudo, ele é contra tudo e contra todos, ele não pode ver ninguém alegre. Então, há um negócio que acontece... Só se pagar dízimo, né? Mas tem um negócio muito violento no Rio de Janeiro, isso não aparece tanto, não aparece aqui e ali, que é agressão aos umbandistas, ao pessoal do candomblé, que estão sofrendo represálias, estão tendo seus terreiros queimados. Então, uma guerra santa também. Agora, essa coisa de morro, favela, traficante, há muito tempo que tem. Não é que você não possa sair do Rio, nas ruas. O Rio tem todo aí no sua característica, seu glamour. Aqui em São Paulo também é violento, mas eu notei as pessoas um pouco mais preocupadas dessa vez. Pelo desgoverno, pela falta de providências, sabe? E a polícia não tem, às vezes, um pneu para trocar, não tem bala para botar no revólver. Pela quantidade de bala perdida, né? Porque bala perdida, você pode estar em Ipanema e vir uma bala perdida. Então, uma coisa que eu notei no Rio, eu sou carioca, diga-se de passagem. Não sei se vocês sabem, eu sou carioca.
Nasci na mesma maternidade do Chico Buarque de Holanda. Na mesma maternidade do Chico. Na Casa de Saúde de São Sebastião. Então, tomamos rumos diferentes na vida, como vocês podem perceber. Certo? O Chico está aí, tentando se reposicionar com esse disco, aquela coisa atrás do sucesso. A gente sabe muito bem como é que é. Sendo xingado na rua, chamado de merda. Eu, pelo menos, sou xingado. Grande Chico Buarque, um grande abraço para o Chico, obviamente. Agora, eu fui para o Rio, eu peguei um táxi, o cara não respeitava um farol, ele entrava na contramão. Aí isso era 9h30 da noite, eu falei, meu, peraí, eu quero chegar lá no meu destino, lá, estava indo para a Praia do Flamengo. Mas aqui tudo bem, cara, aqui não tem mais polícia. Relaxa. Aqui não tem mais polícia. Aqui cada um faz o que quer. E o cara ia lá, era na contramão, é nessas pequenas coisas que a gente vê como a decomposição do Estado interfere na vida das pessoas. O carioca não nos ouça mal, não nos entenda. Não. Porque está falando com 2 cariocas Isso, aqui. exato. A gente gosta muito da nossa cidade, mas que é um momento muito delicado e que é difícil ser superado, porque vem aquela coisa. Quem vai ser candidato a governador do Rio de Janeiro? Quem é o candidato? O Maia, parece que estava tentando... Você não sabe, o Maia. Não é novidade nova, como diria o outro. Bernardinho. O do vôlei. Do vôlei, veja você. O Jornada nas Estrelas. O Partido Novo. Esse Partido Novo é um perigo também. É um partido novo mais velho que eu já vi na minha vida. É o Partido Novo, é do Gustavo Franco. Do Amoedo. Ontem apareceu um cara na pesquisa eleitoral, Zé. Amoedo. A gente estava lendo a pesquisa. Amoedo. João Amoedo. É do Partido Novo, né? Aí eu falei, eu não conheço esse cara. Eu não conheço, gente. Bom, tinha 0%. Acho que nem a família dele conhece. Porque não quando botaram na pesquisa o nosso Levi Fidelis. Puseram o Levi Fidelis. O Meirelles. Então, ele, o Amoedo e Meirelles é a dupla 0-0. Porque os dois... Esse Partido Novo é o partido do dinheiro. Ele tem muito dinheiro. É o partido do dinheiro. É o partido do Gustavo Franco. Exatamente. Mas eu fico perguntando, quem será o governador do Rio de Janeiro? Eu te pergunto, em São Paulo? Outra boa pergunta. Quem é que vai ser o governador de São Paulo, Zé Trajano? Você faz cada pergunta que é difícil. Não, você está aqui... Aqui do lado mineiro. Em Minas Gerais, ontem, sabe quem falou que vai ser candidato a governador? Aécio Neves. Ah, que beleza, hein? Aécio Neves. Existe um personagem da política brasileira que você não sabe como eles se sustentam e estão sempre na boa. Porque na boa, eles conseguem conviver na boa. Um cara que certamente pode ser candidato a governador é o Kassab. O Kassab. Kassab. Aqui em São Paulo. Pode ser. Ele tem partido na mão, ele está sempre convivendo com... Em todos os governos ele foi ministro. É verdade. Agora... Ele pode ser, ele anda meio escondido. Vamos dizer que... Você acha que o Serra seria candidato? Ah, não. O Serra não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Serra, acho que não. Acho que ele não teria nem a cara de pau de se candidatar. Aqui em São Paulo, sobra o quê? Aquele que é do PSB, que é o vice do Alckmin, é Márcio... Também ninguém conhece. Ninguém conhece. Mas aqui ninguém conhece mais ninguém. Eduardo Jorge. Aqui, como se diz no Congresso, naquelas épocas difíceis, aqui está a situação de vaca não reconhecer bezerro. Eu não conheço mais ninguém. Absolutamente ninguém. Então, a hora que nós estamos falando, a gente não sabe quem vai ser candidato a governador. Você imagina deputado, senador. Deputado estadual. Senador aqui a gente mesmo sabe, tem o Suplicy, parece que tem o Haddad, parece... Isso realmente é uma preocupação, porque a velharia toda está sumindo, gente boa e gente ruim, muita gente está indo para a cadeia, por causa da Lava Jato. Não, e o perigo que corre é essa limpeza de gente desconhecida e as pessoas votarem qualquer um. Você já pensou no Luciano Huck, do presidente da República? Loucura. Não falamos coisa dia do Saci, né? Halloween hoje. Não, Halloween faz nega dele. Para mim é dia do Saci. Eu sei lá, importaram dos Estados Unidos. Daqui a pouco, aliás, quem defendia o dia do Saci? Daqui a pouco o dia da independência aqui vai ser 4 de julho, que é o dia dos Estados Unidos, dia da ação de graça. O Aldo Rebelo. O Aldo, eu lembro que ele defendia o Saci. É verdade. Defendia o Saci, a cultura do Saci. Do Saci. Deixa eu só ler aqui, Luiz Antônio Camargo, aqui pelo Facebook. Parabéns a todos. Célia Maria Arnaldo Silva, concordo com a decisão de Gilmar, apesar de não gostar do Gilmar.
É isso que a maioria, eu acho que pensa, viu, É a Sérgio? primeira vez. Eu não tenho nenhuma posição. Eu falei 2 perguntas para vocês aqui, ver se vocês são bons. Hoje é o dia do Saci, mas o dia das bruxas também, né? Eu escolhi a minha bruxa predileta, Quem é a sua Janaína bruxa? Pascoal. Aquela que se enrolou na bandeira e recebeu o mas eu acho santo no teu mais bebê. cara Janaína pra mim é Pascoal a eu elegi Carmen como minha bruxa A cara predileta. tem Lúcia, tem uma cara de... Mas eu acho que ela é Não, Janaína, imparável. não, Ninguém como concorda. Não. A bruxa, Ela é Clóvis Bornai do concurso e bruxa. a bruxa do dia, para mim, é Ida Inês Delcide, A juíza. a juíza que proibiu o show do Caetano Veloso. Também conta, vai ter muito voto. Essa aqui voa até sem vassoura, gente. Então, eu vou fazer bruxa duas dessa mulher. perguntas a vocês. Atenção. Uma, eu acho que o Albino, que está nos vendo pelo vídeo, vai... Ele pode vir aqui. Albino, vem aqui, Albino. Qual jogador brasileiro que tinha, bom jogador, o apelido de bruxa? De bruxa, De bruxa. Verão, Não, aí brasileiro. brasileiro. Brasileiro, não. O Verón também tinha, ele e o pai dele. Ah. Porque os dois foram apelidados de bruxa e foram de campeões jogando pelo mesmo time. Mas no Brasil, o Marinho Chagas. O Marinho Lembra do Chagas, Marinho Chagas? lembro. Agora, a Marinho pergunta Chagas. que eu achei que o Albino fosse responder, e talvez responda, Ele tá qual fora de forma. técnico brasileiro não, qual técnico trabalhou no Brasil que tinha o apelido de feiticeiro? Já Fleitas Solite. matou. Matou. Paraguai. É paraguaio, Fleitas Solite. É isso. Tudo bem que eu sou bem mais jovem que você. Ele bem mais jovem, mas quando eu era criança eu acompanhava as coisas. Eu sou desse tempo, Fleitas Solite, do Lula, que era o técnico do Santos, não o Lula, esse que está aí, Oswaldo Brandão, você entende? Aquela coisa toda, a gente entende. O Zé Trajano está olhando o relógio, não para de olhar, sei lá porque, não interessa. Olha lá, hein? Não, esse relógio está quebrado. Você não vai me ferrar, porque eu tenho um programa, eu vou falar o que eu faço. Você põe a tua câmera aqui. Fala aí para nós. Eu tenho um programa na TVT, que é Papo com o Zé Trajano, que é antes do seu jornal diário, Isso. que é às 7 da noite. Eu entro 15 minutos antes para falar sobre qualquer coisa, como nós estamos falando aqui. Hoje eu vou falar tudo isso que nós estamos falando aqui, porque já está gravando aqui. Mas eu vou falar também do Drummond de Andrade, que é aniversário. Ele foi no... Ele foi a Itabira. Ele foi a Itabira. Vai ser assim que destruíram lá dentro. De novo, levaram o óculos dele. Na 11ª. Eu acho que é o pessoal do Frota, porque eu vi o cara dando pontapé. Eu até pus no Face que a solução que eu acho é colete de contato. Exatamente. Você escreveu isso. O Alberto. De vez em quando eu pego os artigos. Aí você está fazendo o quê? O teu programa... Eu tenho o Trajano, compartilho, tem colunista. O Trajano é diário, Eu tenho um programa de Estilo esporte Lula, diário. não sei o que. Esse na sala do Zé, que é a cereja no bolo. Foi o Lula, foi o Haddad, foi o Ciro Gomes, tem música, tem bebida, comida e tal. Esse é uma vez por mês. Certo. É mais complicado. Tá. Fazer. O resto é o dia a dia, tem programa de esporte, tem colunistas, tem bate-papo. E precisa de dinheiro, né? Porque E só tá sai dando dinheiro. para viver com isso? Não, de jeito nenhum, só sai. Agora acabei de tirar o dinheiro da vida Previdência lá para ficar mais uns 2 meses. Esse aí não prenderam que nem o do Lula, né? Que prenderam a Não aposentadoria dele. prenderam, aí não prenderam. Eu tô com Mas medo. você recebe gente chique lá, coisa que a gente não recebe, você entende? Você né? recebeu o João Roberto Marinho. Esse dia Você foi antológico. Esse dia foi antológico. Você recebeu para ele. Nossa, o João Roberto nunca passou. Quer dizer, eu já trabalhei com ele, já almocei com ele quando eu era no Teatro de São Paulo. Cara, sabe que foi a história é boa para contar. É boa, o ponto de honra dessa história é muito boa. Tocaram o interfone. A moça do lá da portaria. Olha, tem um senhor aqui que quer falar com você. Eu falei, então tudo bem. Alguém atendeu para mim. Eu falei, então pergunta quem é. Aí ele falou assim, é o João Roberto Marinho. Eu falei, manda subir, deve ser coisa de salinho. Não, um homônimo, sei lá. Não, um amigo. Brincadeira, Deve sacanear. meu papa, né? Meu papa. Manda subir. Quase que eu abri a porta e dei naquela de pular em cima, sabe como é que é? Ele podia ser um amigo, né? Quando eu abro a porta, é o próprio. Eu até falei, é você mesmo? Aí ele falou assim, oi, Trajano. Conhecia. Oi, você deseja alguma coisa? Ficava curioso, porque na hora que ele estava falando... Uma xícara de açúcar. Na porta, capaz. eu tenho um capaz que é fora Temer. Então ele estava em cima do capaz fora Temer. Não tem fotografado. Então, o tempo inteiro que ele conversou comigo, ele estava em cima do capaz fora Temer. Aí eu falei assim, eu já desconfio que você bateu no... Ele falou assim, eu acho que eu bati na porta errada. Eu falei, tenho certeza. Mas já sei onde você vai. Você vai no Gianete, no Gianete, que mora no Sexto. Estudou comigo na Faculdade de Economia. Aí ele falou, eu vou lá mesmo. Aí eu digo, bom, então manda um abraço para ele. Então, mas quer entrar? Ele falou, não, já conheço a sua casa. Eu vi o programa do Lula.
Ele nem entrou para tomar um café. Não, tem um gentil assim e tal. Sei. Não, ele é uma pessoa educada, gentil, assim. Você não vai fazer nada para bater no cara. Não, óbvio que não. Não, eu achei até interessante esse encontro. É uma história. A gente reúne boas histórias para contar através dos tempos. Essa é uma, né? Essa eu vou guardar para sempre. Não, isso aí foi fantástico. José Trajano, me conta o seguinte. Já que você vai ter que ir embora daqui a pouquinho. Eu posso contar mais uma coisa que eu vou fazer também. Eu queria te fazer uma. Fala. Mais uma coisa. Eu gravei 13 programas, são 13 entrevistas, cada programa é uma entrevista. Chama-se Bonde do Zé. Foi gravado lá em Santa Teresa, por isso Bonde do Zé também, no Casarão, com vista para a Baía de Guanabara, e vai entrar em março no Canal Brasil. Chama-se Bonde do Zé. Entrevistas variadas. Tem o Geno Willis, tem o Juca Kfouri, tem o Márcio Oliveto, tem a Paula do basquete. Bacana. Tem o Chico Sá, tem um bando de maluco lá. Gente que veio falar, né? Aliás, se encontrar o Chico Sá aí por aí. Nós estamos atrás dele, é um serial para ele vir no programa. É impossível. Chico Sá, nós estamos aqui, Chico. Nós queremos trazer você. Foi mais difícil achar você. Foi difícil achar locais. Foi mais difícil. De noite eu sei onde ele se encontra, mas durante o dia... É naqueles bares da Vila Madalena que ele gosta. Ele adora aqueles bares da Vila Madalena. A gente tem que fazer uma campana lá. Ele está morando no Rio um pouco. Um pouco aqui em São Paulo. A filha pequenininha. Eu queria te fazer uma pergunta, então, Zé, para a gente te liberar, que é o seguinte. Quem vai ganhar esse campeonato? Eu sou corintiano, Zé. O que está acontecendo? O Corinthians está parecendo o fim do governo do Dilma. Você entende? Está assim, tá despencando. E no fim vai ver, nada contra os palmeirenses, mas o pessoal, os golpistas vão lá e pegar o título da gente que estava ganho. A gente tinha 13 pontos, 17 pontos de vantagem. Quem vai ganhar esse negócio? Domingo de si. Porque a expectativa... O que está acontecendo com o Corinthians? O time do Corinthians é muito ruim. É que deu tudo, o que deu tudo certo no primeiro turno. Eu não conheço. E agora o verdadeiro Corinthians é esse aí. Não, tá vendo? Eu estou exagerando. É muito ruim. O Jadson não acerta um passe de 2 metros. Porque ele é o 17º. Ele seria o 10º, pela qualidade que está mostrando agora. Mas o que havia uma expectativa de todo mundo, menos os corintianos, que o Palmeiras ganhasse ontem. E aí fosse para o jogo de domingo contra o Corinthians, vai ganhar e vai passar o Corinthians no número de vitórias, aí o campeonato muda de figura. Não aconteceu nada disso. Pensa bem, o Palmeiras empatou e vai jogar contra o Corinthians. Se vence, fica 2 pontos. Não vai depender mais dele. Se perde, fica 8 pontos. Aí começa de novo aquela coisa, aquela frente, que o Corinthians, mesmo jogando mal, com a torcida pichando o Parque São Jorge, o time perdendo um jogo atrás do outro, mantendo 8 pontos. Então, esse jogo de domingo, no Itaquerão, eu acho que o jogo-chave. É o jogo que define se o Palmeiras vai encostar de vez ou se o Palmeiras, ou se o Corinthians distancia de novo. Mas agora me diz, o Corinthians é muito ruim mesmo. Mas os outros são também. Eu não lembro, não sei o quê. Mas tem uns caras, por exemplo, o Jadson ganha 500 mil por mês. O Rodriguinho. Eles estavam jogando alguma coisa. Mas agora não jogam nada. O que é isso? Aí me chamam psicólogo, porque o cara, não sei lá. Que diabo que é isso? Isso é difícil explicar. Futebol tem umas coisas tão absurdas. Encaixa, depois desencaixa. Encaixa e depois desencaixa. Agora, a vantagem do Corinthians é que os outros são muito... Isso! Os 3 primeiros colocados, Corinthians, Palmeiras e Santos. Palmeiras, vamos começar com o Corinthians. O Santos é uma loucura. Manda embora o técnico, recontrário, vai mandar embora. O Palmeiras já mandou 2 técnicos embora, porque não estava satisfeito. Os Palmeiras já estavam admitindo que a campanha era horrorosa. Não é isso? Tragédia total. Aí bota o assistente técnico, o time engrena. O Corinthians, mesmo líder, um grupo de malacos lá foi lá tomar satisfação no CT, picharam os muros do Parque São Jorge, e o Santos mandou embora 2 técnicos, picharam o muro, bateram o jogador, que são os líderes do campeonato. É primeiro, segundo e terceiro, você imagina. Imagina o cara que toca pelo Náutico e o Santa Cruz, que estão penúltimo e último. Mandaram embora o Sport mandou o Vanderlei Luxemburgo embora do vestiário também, né? Eu não gostei disso. Apesar de não ir muito com a cara do Vanderlei, achar o professor meio metido a besta e um pouco perdido. Ele andou recebendo umas manicure no bar do hotel com toalha só. Isso faz tempo já. Eu acho que não se faz isso com um profissional, mandar o cara embora do vestiário. Não é uma covardia, é uma coisa absurda. Eu tenho que ir embora. Tá, então... Olha, eu agradeço muito, obrigado.
torço por vocês. Aliás, nós estamos torcendo, todo mundo torcendo pelo Todo mundo. mundo. A gente precisa fazer uma rede, você entende? Fazer uma rede com afiliados. Tem a Rede Globo de televisão e nós Tem a rede contraponto, sofredor. Às vezes eu tenho vontade de ir embora, morar em Portugal, sei lá o quê, mas nós temos que resistir. Tem que estar aqui resistindo. Não, vamos resistir. Vamos resistir. É o que nos resta. Nós vamos agradecer, pessoal do Face, pessoal da rádio, agradecer muito a presença do Zé Trajano, que, como vocês viram, é uma pessoa muito atarefada, ocupada. Se eu achar o Chico Sá, vou prazer aqui pra gente. É um prazer ele ter vindo aqui. Legal. Nós vamos agora para um rápido break, precedido, claro, pelo nosso momento musical. Nós vamos de Caetano Veloso, a música não é dele, mas parece que foi feita para a promotora que proibiu o show dele. Vamos ouvir. Sim, claro. Qualquer coisa. Ah, é bom. E agora está lançando livro para o Brasil. Ele quer ser um best-seller. E está melhorando bem. Não está cada meio, né? Não para. Eu vou te dar, depois vou te dar mais um. Quero ver. Não vai tirar? Cantando no espaço, quebrando com os braços, chicote, brincando de amasso. Filha da jovem, eu tô também. Quando tiver em rosa, te juro, te amar também. Libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, nega, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um. O Trianon está no ar, ao vivo, o programa Contra Controle. Alô, amigos da Trianon e da Universal de Santos. Eu, Marquês Araújo e Adriana Camaúba estaremos com vocês todas as quartas-feiras, das 22h30 até a meia-noite, a partir do dia 1º de novembro, apresentando o tradicional Portugal dentro de nós. Contamos com a audiência de todos nós. Nós vamos descer tem que acabar. Atenção! Campanha da POSP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie. Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem, adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contrapondo, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo. São 5h49 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740, mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Kétia na produção, Cléo no comando da nave mãe na mesa de som, sob direção de Albino Castro. Acabamos de receber aqui José Trajano, que nos deu a honra da presença dele num bate-papo aqui imperdível. Para quem não assistiu, saiba que o nosso endereço no Facebook é Programa Contraponto Trianon. Programa Contraponto Trianon. Você pode nos ver ao vivo nesse momento. Quem não nos viu ou quer assistir os programas anteriores, basta acessar esse endereço na página. Nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. E todos os dias, à 1h da manhã, a reprise do programa Contraponto, na rádio AM 740, Rádio Trianon, que você pode acessar pelo rádio de pilha, pelo rádio elétrico, pelo smartphone, pelo notebook, pelo, enfim, por tudo, né, pelo desktop,
de todos os jeitos que... Fax. Pelo fax, por aquele relógio que agora vem com não sei o quê, coisa e tal, aquele relógio meio esquisito, meio caro. Micro-ondas. Até ligando no micro-ondas. E lembrando de mandar um abraço ao Osmar, que é o dono da nossa banca de jornal, que ontem ele me mostrou o seguinte, ele comprou uma caixa de som, essas caixas de som Bluetooth, tá certo assim, o Albino subiu, o Cléo também, sei lá o que aconteceu, é Bluetooth, para pôr na banca dele durante o programa, para que o pessoal que circula ali pela região da banca, possa ouvir o programa Contraponto aqui na rádio Trianon AM 740. Aquela caixinha preta, não sei o quê, JBL, não estou fazendo merchandising, porque JBL, enfim, é estrangeira. Então fica o Osmar ouvindo, o Cláudio ouvindo, fica a Letícia ouvindo, fica o Dionésio ouvindo, fica o Paulo ouvindo, fica a Neide ouvindo, fica o Ednilton ouvindo, fica o Samuel, que vem de lá, frutas, aliás, boas frutas, viu, você que é meio frutólogo, você tem que a gente fica lá para ouvir o programa. Obrigado, Osmar, pela sua volta à audiência do programa. Aliás, nós vamos conferir depois se realmente você está ouvindo. Você sabe que você não escapa. Bom, Flávia Rocha Mello, eu queria que você dissesse de novo, porque a gente teve que correr um pouco no início, porque o Zé Trajano tinha que ir embora, eu falasse sobre as MPs aí que o Michel Temer soltou. Será que você podia repetir para nós? Sim. São duas medidas provisórias. Uma é aqui, adia o reajuste do servidor público para 2019. 2019. Só para o próximo presidente. E que também aumenta a previdência do servidor público, que hoje é de 11% para 14%. Quem ganha acima de R$5.000 vai pagar 11% em cima de todos, 14% em cima de todos os salários. É um bom aumento. Ou seja, uma redução salarial, na verdade. Um bom aumento, não, é uma pancada no servidor público, né? Exatamente. O servidor público está sendo afetado bastante. E lembrando que o servidor público, a gente acha, não trabalha bastante, é o médico, é o professor universitário, tem muita gente trabalhando que é servidor público. E, além disso, tem uma outra que alterou a tributação sobre fundos de investimento. O que significa isso? São fundos de investimento fechados. Para o mortal como nós. São fundos de investimento que não é para todo mundo, não. Eles são fechados. Eles são dentro de banco, dentro das agências. E o objetivo é arrecadar 12 bilhões. E, além disso, ontem, quando eles enviaram o orçamento, eles reduziram de novo a previsão de aumento do salário mínimo. Na previsão lá atrás, o salário mínimo do ano que vem ia ficar em R$979. Aí, em agosto, eles reduziram essa previsão para 669. Agora reduziram de novo para 965. R$965. Então, o salário mínimo vai diminuir? Não, ele não vai diminuir. O reajuste vai ser menor. O reajuste vai ser menor. Vai ser menor. Eles falam que eles estão cumprindo aquela a portaria que prevê, o decreto que prevê que o salário mínimo é inflação mais crescimento. E a inflação está menor, então eles não podem colocar o salário mínimo acima disso. Podem sim. O governo pode colocar o salário mínimo da previsão que ele quiser, desde que haja recurso. A única diferença é que se você quiser, dessa forma que eles estão fazendo, não precisa de passar pelo Congresso. Sim. Esse aumento não precisa passar pelo Congresso. Se eles quisessem aumentar para 600, para 979, que era a primeira previsão, eles poderiam aumentar tranquilamente. Era só colocar no orçamento, prever o recurso e, no dia 1º de janeiro, mandar uma medida provisória com esse reajuste. O Lula e a Dilma já fizeram isso, mas agora eles não querem fazer isso. Então, o salário mínimo para o ano que vem, a previsão é 965, R$14 a menos do que a primeira proposta. Tá bom. Então, vamos cortar o salário mínimo também, cortar o aumento do salário mínimo também. Só uma pergunta, Flávia, você torce para o América também, não? Não, eu torço para o Galo. Meu pai torce para o América. Aqui a gente tinha a maior concentração de torcedor da América do planeta. Mas eu sou filha de um americano que está assistindo ao programa. Então ele está feliz. Exato. Bom, e só para dizer para o pessoal aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que após mais de 9 horas de caminhada, a passeata do Movimento Trabalhadores Sem Teto, saindo de São Bernardo do Campo, do acampamento Povo Sem Medo, chegou ao Palácio dos Bandeirantes, então devem estar em tratativas para tentar falar com o governador
para levar as reivindicações de moradia para todos e de desapropriação daquele terreno enorme, que deve mais de 500 mil de IPTU, entre outras coisas, e que hoje está lá. Estava abandonado, estava sem nada, estava sem ninguém, e hoje é abrigo para 8 mil famílias. O Alberto Vilas me mostra aqui que o Cabral ele vai ter acesso a home theater na cadeia. Deve ser para assistir Corra que a polícia vem aí, né? Corra que a polícia vem aí. Home theater, quer dizer, o Cabral deu uma no Bretas, agora vai ter home theater. Tá fogo a coisa. Bom, gente, nós vamos sair embora, são 5 horas e 56 minutos. O Cléo já está me olhando feio. Aliás, o Cléo não deu um sorriso hoje, então sei lá o que está acontecendo. Não veio com camiseta do Partido Novo, pelo menos isso. Não falou bem do Amoedo, pelo menos isso. Já é alguma coisa, já é um ganho. Queria agradecer a presença do Alberto Vilas, a presença da Kete na produção, a Flávia Rocha Mello em Brasília, ao Cléo no comando lá na minha mãe, na mesa de som, todos sob direção de Albino Castro. O Contraponto volta amanhã, às 5 horas da tarde. E nós vamos encerrar com uma música que é a cara da nossa república. Yes, nós temos banana pra dar e vender. Todo engorda e faz crescer. Yes, nós temos banana pra dar e vender.